E se lhe disser que a história do Éden não é como nos foi contada? Que a cobra não era a vilã, mas a portadora da verdade? Que Jesus, nos textos gnósticos, ensinou conhecimentos proibidos que mudariam a nossa percepção do bem e do mal? Hoje, vamos desvendar um segredo que a história tentou esconder: a ligação entre o Jesus gnóstico, a serpente do Éden e a verdade oculta do Gênesis. E antes que o demiurgo do algoritmo esconda este vídeo, façam like, subscrevam e ativem o sino, porque conhecimento é poder. Vamos começar! Imagine que viaja no tempo até aos primeiros séculos depois de Cristo. Não há catedrais, nem papas, nem bíblias encadernadas em pele. O cristianismo ainda não é a religião oficial do Império Romano e, em pequenos grupos clandestinos, em casas escondidas e grutas isoladas, há homens e mulheres a sussurrar uma mensagem proibida. Não é o cristianismo que se conhece hoje, e é algo mais profundo, mais misterioso, mais perigoso. Estes homens e mulheres autodenominam-se gnósticos, palavra derivada do grego gnosis, que significa conhecimento. Para eles, a salvação não vem pela fé cega, nem pela obediência às leis religiosas impostas pelos padres, mas pela descoberta de uma verdade secreta que esteve oculta à humanidade desde o início dos tempos. Uma verdade tão poderosa que, se fosse conhecida, destruiria o mundo de mentiras em que vivemos. Agora, vamos fazer uma pausa. Pergunte a si mesmo: e se Jesus não tivesse vindo fundar uma religião? E se a sua verdadeira mensagem fosse censurada e substituída por algo muito mais conveniente para aqueles que queriam controlar a humanidade? Os gnósticos acreditavam que o mundo material é uma prisão, uma ilusão criada por um Deus impostor. Este Deus não é o Pai bondoso e amoroso de quem Jesus falou nos evangelhos oficiais, mas um tirano, um arquiteto imperfeito que criou um universo cheio de dor, sofrimento e morte. Chamavam-lhe demiurgo, e para eles esse ser não era o verdadeiro Deus, mas um impostor. E lembra-se do Deus do Antigo Testamento, aquele que impõe leis rígidas, castiga com inundações e exige sacrifícios? Os gnósticos identificaram-no com este demiurgo. E é aqui que a história começa a tomar um rumo que desafia tudo o que nos foi ensinado. Segundo textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé ou o Evangelho de Judas, Jesus não veio para morrer pelos nossos pecados, mas para nos despertar da ignorância em que este falso Deus nos mantém presos. A sua verdadeira mensagem não era de submissão, mas de rebelião. Pense nisto: no cristianismo tradicional, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito que redime o pecado original. Mas nos evangelhos gnósticos, o seu papel é muito diferente. Não é um mártir, mas um mestre de mistérios, um guia que revela aos seus discípulos o caminho para escapar ao engano do mundo material. Ensinou que o reino de Deus não estava nos céus, nem nos templos, nem nas escrituras, mas dentro de cada pessoa. Aquele que procura, não pare de procurar até o encontrar. E quando o encontrar, ficará perturbado. E quando estiver perturbado, ficará surpreendido, e reinará sobre o todo, diz o Evangelho de Tomé. Para os gnósticos, esta busca de conhecimento era a única forma de se libertarem da armadilha do demiurgo. E é aqui que a história do Gênesis toma um rumo completamente inesperado. Desde crianças que nos ensinam que a história de Adão e Eva é a história da primeira desobediência, a queda da humanidade. Deus coloca-os no jardim do Éden e dá-lhes apenas uma ordem: e não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente aparece, engana-os, comem o fruto proibido e são expulsos do paraíso. Mas esperem lá, a cobra enganou-os mesmo? A versão gnóstica do Gênesis é radicalmente diferente. Em vez de verem a cobra como a vilã, veem-na como a libertadora. De acordo com esta interpretação, o Éden não era um paraíso, mas uma jaula dourada. Adão e Eva não eram seres livres, mas prisioneiros da ignorância, mantidos na escuridão pelo demiurgo. E a serpente era a mensageira da verdadeira divindade, uma emissária da sabedoria que oferecia aos humanos a oportunidade de despertar. Ele não lhes mentiu. Ele disse-lhes a verdade. É certo que não morrereis, mas os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Pense nisso por um segundo. Se Deus queria realmente que Adão e Eva fossem inocentes, ignorantes,
completamente sujeitos à sua vontade, e não os estaria a manter numa espécie de escravidão mental? E se a serpente lhes deu o conhecimento, se lhes permitiu ver a realidade tal como ela era, não os estaria a libertar em vez de os condenar? E agora vamos ligar isso a Jesus. No Evangelho de João, Jesus diz algo que intriga os teólogos há séculos, e, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que razão Jesus se compararia a uma serpente? Para os gnósticos, a resposta era clara, porque, tal como a serpente do Éden, trouxe o conhecimento que libertou a humanidade. Jesus não veio para exigir obediência cega, mas para abrir os olhos às pessoas e mostrar-lhes a verdade. Mas esta mensagem era muito perigosa. Se as pessoas descobrissem que não precisavam de sacerdotes, templos ou leis religiosas para atingir a divindade, o que aconteceria aos que controlavam a fé? Por esta razão, nos séculos posteriores, o cristianismo oficial condenou o gnosticismo como heresia. Livros foram queimados, seguidores perseguidos e os seus ensinamentos apagados da história. E a mensagem de Jesus, na sua versão gnóstica, foi substituída por uma religião baseada na submissão e no medo. Mas aqui estamos nós, 2000 anos depois, a redescobrir estes textos ocultos, a fazer perguntas incômodas e a ousar desafiar a versão oficial. Agora diga-me, depois de tudo isto, em de que lado está? Do Deus que impõe leis e castigos ou da serpente que abre os olhos? De fé cega ou conhecimento oculto? E se quiser continuar a explorar estes mistérios, subscreva, ative o sininho e deixe a sua opinião nos comentários. Porque a verdade encontra sempre o seu caminho. Imagine que está no Éden, rodeado de árvores majestosas, com um rio cristalino a correr pelo jardim. Não há dor, nem morte, nem preocupações. Adão e Eva caminham entre os animais, livres de todo sofrimento, num paraíso criado especialmente para eles. Mas há algo de estranho no ar. Uma sensação de que algo não encaixa. No centro do jardim, duas árvores erguem-se como pilares de um destino inevitável. Uma é a árvore da vida, que concede a imortalidade, e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus foi claro: podem comer de qualquer árvore, excepto desta última. O aviso é direto: e no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E então aparece a cobra. Não se esconde nas sombras nem ataca com veneno. Não vem com garras ou presas, mas com palavras. Desliza gentilmente até Eva e sussurra-lhe uma pergunta perturbadora: é verdade que Deus te proibiu de comer de qualquer árvore do jardim? Eva responde que só lhes é proibido tocar numa delas, a árvore do conhecimento, porque se lhe tocarem, morrerão. Mas a cobra sorri e diz-lhe algo que mudará a história da humanidade para sempre: e não morrerão. Pelo contrário, quando comerdes, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. É aqui que a história toma um rumo inesperado se a olharmos da perspectiva agnóstica. Desde crianças que nos ensinaram que a serpente é a vilã, a enganadora, a responsável pela queda do homem. Mas, e se assim não fosse? E se a serpente estivesse a dizer a verdade e o verdadeiro enganador fosse outra pessoa? Para os gnósticos, o Deus do Antigo Testamento, aquele que criou o mundo físico, não era o Deus Supremo, mas um ser inferior conhecido por Demiurgo. Um Deus ciumento e manipulador que manteve os humanos na ignorância para que nunca descobrissem a sua verdadeira origem divina. Nesta interpretação, o Éden não era um paraíso, mas uma prisão disfarçada. Adão e Eva não eram seres abençoados, mas prisioneiros de um mundo concebido para os manter dóceis, sem questionar nada, sem conhecer a verdade. E então chega a serpente, não como inimiga da humanidade, mas como sua libertadora. A cobra representa a sabedoria, o conhecimento, a centelha divina que pode abrir os olhos de Adão e Eva para a realidade. Ele oferece-lhes uma escolha: continuar a obedecer cegamente ou ousar saber. Eva olha para a fruta. É lindo, brilhante, quase luminoso. Pega nele, leva-o aos lábios e morde. Naquele instante, a sua mente expande-se. É como se tivesse vivido a vida inteira na escuridão e de repente se acendesse uma chama dentro dele. Ele não sente medo. Ele não sente culpa. Basta sentir algo novo: consciência.
Ela dá o fruto a Adão e ele também o come. E então algo surpreendente acontece e apercebem-se que estão nus. Não porque antes eram fisicamente diferentes, mas porque agora têm uma nova percepção de si próprios e do mundo. Compreendem o bem e o mal, compreendem a sua própria existência. Tornaram-se como deuses, tal como a serpente disse. Mas, nesse momento, Deus regressa ao jardim e apercebe-se da mudança. A sua reação é furiosa. Quem te disse que estavas nu? Comeu da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse. A ira do Criador recai sobre eles, mas se analisarmos com atenção, o seu castigo não parece o de um pai desiludido, mas sim o de um senhor que perdeu o controle sobre os seus escravos. Deus expulsa-os do Éden, não porque os odeie, mas porque agora sabem demasiado. E o mais interessante é o que diz a seguir: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. O próprio Deus admite que a serpente estava a dizer a verdade. Comer da árvore não os matou. Não caíram no local. A única coisa que mudou foi a sua percepção do mundo. Agora, se ligarmos isto com a visão gnóstica, tudo começa a fazer sentido. Se o demiurgo é o criador do mundo material e o seu objetivo é manter a humanidade presa na ignorância, então o seu pior inimigo é aquele que traz o conhecimento. A cobra torna-se um símbolo de iluminação, e Adão e Eva tornam-se os primeiros rebeldes contra o sistema. Mas a história não se fica por aqui. A expulsão do Éden não é o fim da humanidade, mas o início da sua verdadeira evolução. Sim, estavam condenados a trabalhar, a sofrer, a enfrentar as durezas do mundo, mas também eram livres de procurar o seu próprio destino. Já não eram meras peças no jogo de um Deus controlador, agora tinham o poder de escolher. E aqui surge uma questão perturbadora: se Jesus foi realmente um mestre gnóstico, como sugerem alguns textos antigos, a sua missão não era a mesma da serpente. Jesus falou por parábolas, desafiou as autoridades religiosas e ensinou que o reino de Deus não estava no céu, mas dentro de cada pessoa. Ele disse coisas como: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por outras palavras, não pregou a obediência cega, mas o conhecimento. Os gnósticos viam Jesus como um iluminador, alguém que veio recordar-nos quem realmente somos, seres divinos presos num mundo falso. Nesta visão, a sua mensagem era muito semelhante à da serpente no Éden: abre os olhos, acorda, questiona tudo. E é aqui que tudo se encaixa. Se a história do Éden é a história da humanidade a escapar a uma mentira, e Jesus veio trazer a verdade, isso não significa que a história da serpente e a história de Cristo são, na sua essência, a mesma história? Mas esse conhecimento era muito perigoso. Se as pessoas descobrissem que não precisavam de intermediários para alcançar a divindade, que podiam encontrar a verdade dentro de si, o poder das instituições religiosas entraria em colapso. Por esta razão, os evangelhos gnósticos foram proibidos, destruídos e esquecidos durante séculos. No entanto, o tempo tem uma forma engraçada de trazer a verdade à tona. Hoje, esses textos foram redescobertos, e a história que nos contaram já não parece tão clara. Talvez a cobra não fosse o inimigo. Talvez o verdadeiro engano tenha sido fazer-nos acreditar que não deveríamos saber a verdade. Agora a questão é: o que fará com esse conhecimento? Continuará a aceitar a versão tradicional ou ousará morder o fruto do conhecimento? A escolha, como sempre, é sua. Durante séculos, a cobra foi um símbolo envolto em mistério. Para muitos, representa o engano e o pecado; para outros, é a personificação do conhecimento proibido. Mas poucos perguntam: que relação tem ela com Jesus? No Evangelho de João, Cristo diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esta frase, que muitas vezes passa despercebida, é fundamental para compreender a sua mensagem. Para compreendermos o seu significado, precisamos de voltar ao Antigo Testamento. Em Números, os israelitas, depois de se terem revoltado contra Deus e Moisés, foram atacados por cobras venenosas. Em resposta, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e a colocasse num poste; quem olhasse para ela ficaria curado. É um episódio enigmático, a serpente, símbolo do mal no Éden,
torna-se aqui um instrumento de salvação. Séculos depois, Jesus compara-se a ela. Por quê? Para os gnósticos, a resposta é óbvia. Na sua tradição, a cobra não é uma inimiga, mas sim uma portadora de sabedoria. No Éden, ofereceu à humanidade o conhecimento que o demiurgo queria esconder. No deserto, a sua imagem trouxe a cura. E Jesus, ao comparar-se com ela, parece indicar que a sua missão era abrir os olhos às pessoas, revelar uma verdade proibida. Se observarmos várias culturas, descobriremos que a cobra simboliza a iluminação espiritual. Na Índia, a Kundalini representa a energia que desperta a consciência. Na Mesoamérica, Quetzalcoatl, a serpente emplumada, é o deus do conhecimento. No Egito, Uraeus é um emblema de sabedoria e poder divino. Será uma coincidência que Jesus esteja associado a este simbolismo? Os textos gnósticos reforçam esta ideia. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: "O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando se conhecerem, serão conhecidos e compreenderão que são filhos do Pai vivo." Aqui, não há pecado original nem culpa, mas ignorância, e a salvação está no conhecimento. Esse ensinamento era perigoso. Se as pessoas compreendessem que não precisavam de sacerdotes ou de templos para encontrar a divindade, a estrutura do poder religioso entraria em colapso. Por esta razão, a Igreja nascente perseguiu o gnosticismo, destruiu os seus evangelhos e silenciou a sua visão de Cristo. No entanto, as pistas ainda estão lá. Se Jesus foi comparado à serpente e a sua mensagem foi suprimida, a grande questão é: que mais nos esconderam? A história da serpente e a de Jesus parecem opostas, mas são a mesma: o despertar da humanidade e a sua libertação da ignorância. Agora, com este conhecimento nas suas mãos, a escolha é sua: verá a cobra como inimigo ou como símbolo da verdade oculta? Imagine por momentos que vive no século II. Não há igrejas com grandes catedrais, nem doutrinas oficiais, nem um único livro sagrado que todos sigam. O que há são comunidades dispersas, pequenos grupos de seguidores de Jesus que interpretam os seus ensinamentos de formas muito diferentes. Uns veem-no como Filho de Deus, outros como um mestre iluminado e outros ainda como um mensageiro que veio revelar a verdade oculta sobre a nossa existência. Mas há um grupo em particular que tem uma visão completamente diferente: os gnósticos. Para eles, Jesus não veio para se sacrificar e pagar pelos pecados da humanidade, mas para despertar as pessoas de uma grande mentira. A sua mensagem não era sobre obedecer a dogmas ou submeter-se à vontade de um Deus ciumento, mas sobre descobrir a centelha divina que todo ser humano transporta dentro de si. Jesus, tal como a serpente do Éden, trouxe o conhecimento que libertaria a humanidade do controle do demiurgo, o falso Deus que tinha criado um mundo material. Estes primeiros cristãos gnósticos escreveram as suas próprias versões da história de Jesus, evangelhos que hoje foram esquecidos, mas que na época eram lidos e venerados por muitas comunidades. Nestes textos, Cristo não é um Salvador que morre pelos nossos pecados, mas um mestre que revela o verdadeiro caminho para a iluminação. Mas esta mensagem tinha um problema e ia contra a estrutura de poder que se começava a formar dentro do cristianismo. No século II, alguns líderes da Igreja, especialmente em Roma, estavam a consolidar uma doutrina única, uma versão oficial da fé que eliminava qualquer interpretação alternativa. Nesta nova narrativa, a Igreja era a única autoridade legítima, e qualquer pessoa que se desviasse dos seus ensinamentos era considerada herege. Os evangelhos gnósticos, com a sua ênfase no autoconhecimento e na divindade interior, eram perigosos para esta nova ordem. Se as pessoas compreendessem que não precisavam de intermediários para chegar a Deus, qual seria o papel dos sacerdotes? Se a verdadeira mensagem de Jesus era que todos podiam descobrir a verdade por si mesmos, qual era o sentido de uma igreja que ditava o que era certo e o que era errado? Assim começou uma campanha para eliminar qualquer vestígio de gnosticismo. Os líderes da igreja reuniram os textos que consideravam corretos e rejeitaram aqueles que não estavam alinhados com a sua versão da fé. Foi assim que evangelhos como os de Tomé, Filipe e Maria Madalena foram descartados, proibidos, em muitos casos, destruídos. Mas não se tratava apenas de eliminar livros. Era também necessário apagar os próprios gnósticos da história. Foram perseguidos,
denunciados e ridicularizados pelos teólogos cristãos ortodoxos. Foram chamados de hereges, mentirosos, agentes de Satanás. As suas comunidades foram desmanteladas e os seus ensinamentos suprimidos. Com o tempo, os seus nomes foram esquecidos e a sua mensagem foi soterrada sob séculos de dogmas religiosos. E o mais chocante é que, durante mais de 1000 anos, a sua existência foi praticamente desconhecida. Até que, em 1945, uma descoberta inesperada mudou a história. Manuscritos antigos contendo evangelhos e textos gnósticos que sobreviveram à censura foram encontrados numa gruta em Nag Hammadi, no Egito. Era como se, depois de tantos séculos de escuridão, a verdade oculta dos primeiros cristãos tivesse finalmente vindo ao de cima. O que estes textos revelaram foi surpreendente, um Jesus muito diferente daquele que nos foi ensinado nas igrejas. Um Cristo que não falou de pecado e castigo, mas de despertar e autoconhecimento. Um professor que ensinava que o reino de Deus não era um lugar no céu, mas uma realidade que cada pessoa podia encontrar dentro de si. Esta descoberta abalou a história do cristianismo e obrigou-nos a perguntar, o que mais nos estava escondido? Quanto do que sabemos hoje foi realmente o que Jesus ensinou e quanto foi moldado para servir uma estrutura de poder? A verdade é que a história da humanidade é também a história de ideias que foram reprimidas. Mas o conhecimento nunca desaparece completamente. Cedo ou tarde, a verdade encontra uma forma de vir ao de cima. E agora, com toda esta informação em mãos, a questão que fica é, estamos prontos para ver isto? Imagine por um momento uma época em que o cristianismo não estava tão estabelecido como conhecemos hoje, e os ensinamentos de Jesus não se limitavam aos evangelhos canônicos. Neste cenário, os primeiros seguidores do Mestre de Nazaré viram-se confrontados com um vasto mar de segredos, uns mais obscuros e outros mais esclarecedores, que continuam a surpreender-nos até aos dias de hoje. Entre estes textos esquecidos ou proibidos está um evangelho que, apesar do seu poder e profundidade, permaneceu oculto durante séculos, o Evangelho de Maria Madalena. Este evangelho, que remonta aos primeiros séculos da nossa era, é muito diferente dos evangelhos que conhecemos. Enquanto os relatos tradicionais de Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam Jesus como uma figura central cujo sacrifício e ressurreição representam a salvação do homem, o Evangelho de Maria conta uma história diferente. Em vez de uma figura de autoridade masculina solitária, vemos Maria Madalena como a discípula mais próxima e compreensiva de Jesus, a quem ele revela mistérios secretos que os outros apóstolos não compreendem. Mas a história toma um rumo ainda mais fascinante quando nos aprofundamos nas passagens em que Maria discute o conceito de sabedoria oculta. No Evangelho, Jesus fala-lhe do conhecimento espiritual e da libertação da alma, mas também lhe revela algo mais, algo que remonta às origens da humanidade. Fala-lhe da serpente, mas não como a figura malévola que a tradição cristã perpetuou, mas como uma entidade que transporta conhecimento. Este conceito é o que colide frontalmente com a interpretação cristã oficial. A serpente, que no Gênesis é apresentada como um símbolo do mal que leva Eva ao pecado, no contexto gnóstico torna-se um símbolo do conhecimento libertador. É a serpente que oferece o fruto da árvore do conhecimento, que permite a Adão e Eva alcançar uma compreensão mais profunda de si mesmos e do mundo que os rodeia. O ato de comer o fruto não é um pecado, mas um passo em direção à iluminação espiritual. Esta é uma mudança radical na forma como vemos as Escrituras, pois inverte o conceito tradicional do pecado original e coloca a serpente num lugar de sabedoria. A história de Eva e da serpente, tal como é contada no Gênesis, é tingida de culpa e condenação, mas no contexto gnóstico, este mesmo ato é reinterpretado como um sacrifício necessário para que a humanidade possa aceder à verdadeira sabedoria. É aqui que se liga ao Evangelho de Maria, e em vez de verem a serpente como uma força destrutiva, os gnósticos veem-na como um agente libertador, alguém que desafia a autoridade do Deus Criador do Antigo Testamento, um Deus que, em muitas correntes gnósticas, é visto como um Deus ciumento e limitador que esconde a verdadeira luz do conhecimento. Maria Madalena, neste Evangelho, desempenha um papel crucial como guardiã desta sabedoria secreta. Ela é aquela que conhece a verdade que foi ocultada pelas instituições religiosas, aquela que tem o profundo entendimento dos mistérios. Enquanto os outros discípulos, como Pedro,
lutam por compreender os ensinamentos de Jesus, Maria torna-se portadora da verdadeira sabedoria, aquela que vem diretamente do Mestre. No Evangelho, Pedro, ciumento e desconfiado, desafia a autoridade de Maria, acusando-a de dizer coisas que ela não compreende, mas Jesus defende Maria, dizendo que ela é quem mais compreendeu, pois recebeu o conhecimento secreto diretamente dele. Este conhecimento que Maria possui, tal como o fruto da árvore do Gênesis, não é simplesmente intelectual, é um conhecimento profundo que leva à libertação espiritual. Os gnósticos viam o mundo material como repleto de enganos e distrações criadas por forças que procuravam manter a humanidade na ignorância. A cobra, neste sentido, simboliza o poder de ver para além da realidade superficial e de aceder a uma compreensão mais profunda das coisas. Assim, em vez de ser vista como uma figura do mal, a cobra é vista como um símbolo do despertar. Esta ideia da serpente como libertada ressoa profundamente com a filosofia agnóstica, que sustenta que o conhecimento profundo e a ligação com o divino só podem ser alcançados através da superação das limitações da matéria e da mente. É um conhecimento que não pode ser imposto a partir do exterior, mas deve ser vivenciado internamente. Neste contexto, Jesus torna-se não o sacrifício redentor que nos salva dos nossos pecados, mas o Mestre que nos mostra o caminho para a sabedoria interior. A verdadeira salvação gnóstica não depende da fé cega, mas do despertar de uma consciência superior. Durante séculos, a história que nos foi contada foi clara, a serpente é o inimigo, o Gênesis é a história do pecado original e Jesus veio redimir-nos através do sacrifício. Mas quando olhamos mais de perto, quando exploramos os textos ocultos, quando trazemos à luz os ensinamentos que foram proibidos, descobrimos que existe uma outra versão da história, e uma que muda completamente a nossa compreensão da fé, do conhecimento e da nossa própria natureza. Os gnósticos viam em Jesus algo que a versão oficial do cristianismo tentava apagar, um mestre da sabedoria que não vinha para fundar uma igreja, mas para libertar a humanidade do engano. Para eles, a serpente do Éden não era a vilã, mas a portadora do conhecimento. E na misteriosa ligação entre Jesus e a serpente, encontramos a chave para compreender uma mensagem que desafia tudo o que pensávamos saber. Mas a grande questão é, por que é que nos esconderam isto? Por que é que a Igreja tentou tanto eliminar o pensamento gnóstico? Talvez porque o conhecimento verdadeiro é perigoso para qualquer sistema de controle. Um ser humano que compreende a sua própria divindade, que não necessita de intermediários, que não vive com medo, é um ser humano livre. E a liberdade é a última coisa que qualquer instituição que baseia o seu poder na obediência deseja. Hoje, com os evangelhos gnósticos redescobertos, com acesso à informação que antes era proibida, temos a oportunidade de questionar tudo. Não rejeitar a fé, mas ir além do que nos foi dito. Para explorar por nós próprios e decidir o que faz sentido e o que não faz. E agora que percorremos juntos este caminho, deixo-vos com uma última questão: em se a verdadeira mensagem de Jesus foi silenciada, se o seu ensinamento mais profundo foi distorcido, o que mais nos esconderam? Se este assunto fez pensar, se sente que há mais para descobrir, então convido a subscrever o canal. Aqui continuamos a procurar a verdade, para além dos dogmas, para além do que nos foi dito. Deixe um comentário com o que achou e, se achou este conteúdo esclarecedor, partilhe. Porque talvez, tal como a serpente no Éden, esta informação possa abrir os olhos a outra pessoa.